Eu já fracassei muitas vezes, e eu quero te falar aqui hoje quais foram esses fracassos, como eu lidei com isso, como que eu fiz para melhorar, como que eu fiz para dar a volta por cima e como que a forma que você enfrenta as suas dificuldades dita muito sobre como você é e quem você vai ser futuramente, tá? Primeiramente, quais foram os fracassos que eu tive dentro do mercado financeiro, tá? Acho que o fracasso natural que a gente tem durante essa jornada é que a gente vai ter perdas financeiras, às vezes mais do que a gente realmente queria ter, né? Não que a gente. Acho que a gente nunca quer ter perdas, né? As perdas elas fazem parte, mas a gente nunca quer ter elas. Só que às vezes a gente perde muito mais do que a gente realmente deveria, que a gente realmente queria perder. E essas perdas tendem a machucar bastante a gente lida elas como se fosse um fracasso, né? Pode até ser um fracasso mesmo, mas elas não ditam quem você é, né? Quem você é fora disso. Então, por exemplo, você tá lá operando num dia normal, você acorda lá 7h30 da manhã, tu toma seu café, você faz suas coisas antes do mercado abrir, sentou lá 8h50, 8h45, marca os pontos, reflete um pouquinho, pensa assim, hoje eu vou ter um dia legal, hoje eu vou ter um dia bom, hoje eu vou operar assim, assim, assado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquele dia eu fiz isso e deu certo, aquele dia eu não fiz isso e não perdi, então hoje eu vou repetir isso. O mercado abriu, 9 horas, 9h01, 9h02, você já fez um trade ruim, perdeu lá 5, 6 pontos. Daí você pensa assim, pô, já comecei mal, né? Já fiz um trade péssimo, eu sou muito burro, eu faço tudo errado. Esses pensamentos eles acontecem, mas isso é você jogando contra você mesmo, né? Porque quando você se denomina essas palavras ruins com você mesmo, então você se chama de burro, se chama de otário, sei lá, seja o que for como você se chamou aí. Essas palavras elas não são boas para sua mente, porque elas te dizem que você não é capaz de fazer aquilo que você quer, de você dar a volta por cima no mercado financeiro, de você ganhar dinheiro com day trade, de você operar, tape reading, seja o que for, essas palavras ditas para você mesmo te fazem mal. Então, acho que o primeiro passo para você seguir seria você não dizer, tô segurando um gato para ele não subir aqui na mesa. As primeiras palavras para você não falar para vocês mesmo seriam essas. Mas é difícil, quer dizer, é muito fácil eu vir falar aqui para você não fazer isso quando você provavelmente teve um dia muito ruim, perdeu muito dinheiro, ou às vezes perdeu de forma tão grande assim que você já nem tenta mais, né? Mas é normal que isso aconteça, tá? Então as perdas financeiras, elas são acho que o primeiro fracasso que a gente enfrenta no day trade. Essas perdas, elas... Bom, tá aí o gato. Essas perdas, elas não dizem nada sobre a gente, até porque o mercado financeiro é somente uma parte do que a gente realmente é. Fora disso, a gente tem nossas vidas, a gente tem nossas famílias, a gente tem nossos hobbies, nossa outra profissão, às vezes, quem sabe, né? E então, o mercado financeiro, você precisa entender que o mercado financeiro é só uma parte e não dita que você é burro, que você é otário, nem nada disso. Então, lide com isso de uma forma separada, né? Primeiro, separe as coisas, entenda que essa parte do mercado financeiro é só sei lá, 10% do que é a sua vida. E não é tudo, não é o completo, não é todo você, somente isso, tá? Então, a segunda parte que eu acredito que a gente tem é aquela sensação de você saber o que tá fazendo, de você sabe o que tem que fazer, de você sabe como executar aquilo que você quer fazer, e mesmo assim você não executa. Então, isso é uma falta de compatibilidade, digamos assim, com o seu eu, aquele seu eu instrutor, aquele que te diz o que fazer, e com o seu eu executor, que é aquele que te fala, que executa aquilo que um instrutor dá. Então, você, por exemplo, o que seria o seu eu instrutor? O seu eu instrutor seria aquele que faz e fala assim, ó, você vai entrar numa entrada no tape reading quando os 5 fundamentos do fluxo estiverem a seu favor. Tá? Quais são os 5 fundamentos? São a agressão, defesa contra você, né? Isso você não entra. Defesa, parceria, volume e frequência. Então, esses 5 fundamentos a seu favor, você vai entrar no trade e você vai fazer isso e assado, vai fazer parcial assim, assim, e vai sair lá no tal alvo. Esse é o seu instrutor.
Mas não quer dizer que você, quando você pensa isso, não quer dizer que a sua mente executora vai realmente fazer isso de fato, porque você pensar o que tem que fazer, você saber o que tem que fazer, é diferente de você realmente fazer, tá? E como que a gente consegue melhorar essa relação? Eu acredito muito que você vai conseguir melhorar isso a partir do momento que você entender, né, essa diferença dos dois e entender por qual motivo que o seu ser executor não faz aquilo que você quer, tá? O meu motivo, tá? Como eu tô falando aqui sobre fracassos pessoais, os meus motivos eram que o meu ser executor, ele acabava que não, não executava aquilo que o instrutor dava, porque eu tinha muita ganância, ou não, e também não aceitava os meus erros. Então, os meus erros, tá? Quais eram? Eu sabia o que estava fazendo, mas quando o trade não desenvolvia ao meu favor, eu acabava não aceitando aquela que eu estava errado naquele momento. E como eu não aceitava que eu estava errado, acabava que eu entregava tudo, fazia médio para trás, eu acabava não estopando, não aceitava que eu estava errado. Pensava assim, o mercado vai voltar, vai me tirar e vai ir ao meu favor depois. E com isso a gente se alavanca, a gente perde dinheiro. E é normal que isso aconteça no início da jornada, né? Mas depois de um tempo isso começa a te machucar, porque você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que deve ser feito, você sabe como executar, sabe como, na teoria, executar aquilo, mas você não faz mesmo assim, porque existe uma descompatibilidade, digamos assim, entre o que você quer fazer e o que você faz de fato. Então você precisa entender por que existe essa descompatibilidade, né? Por que você não executa aquilo que você quer, aquilo que você sabe fazer. Deve ter algum motivo pessoal seu que você não faz isso. Então aí você precisa refletir sobre isso. O meu era não aceitar que eu estou errado e ter muita ganância, querer ganhar dinheiro tudo num dia só. Mas não é assim, né? Trade um pouquinho por dia, né? Que você vai construindo a sua vida financeira. E eu acho que, além disso, a gente precisa entender que o fracasso ele não determina quem você é no todo, né? Como eu já falei. E, e o fracasso não é o fim da sua trajetória, tá? A sua trajetória ela é muito maior do que um ou dois fracassos. Você vai fracassar mais vezes, mesmo depois da consistência. Você vai, tipo, por exemplo, chegar numa consistência, querer se alavancar um pouquinho mais do que você deve, vai acabar devolvendo um pouquinho do lucro que você fez. A diferença, eu acho que entre uma pessoa que é realmente consistente e uma que não é saber quando operar e quando não operar. Acho que essa é uma das principais diferenças que eu vejo, assim, de quem eu tenho contato da sala ao vivo lá, de quem é mais consistente, que tem uma galera mais consistente lá, né? E eu vejo que esse pessoal, eles geralmente não operam quando não tem oportunidade. E quem já tá mais iniciando, ele acaba operando mesmo assim e perde dinheiro, obviamente, porque não tem o que fazer. Não tem oportunidade, não tem o que você fazer. E você perde dinheiro à toa porque não conseguiu enxergar que não existe trade ali onde você está querendo fazer. Então, a pessoa que é mais consistente, ela vai entender isso e vai acabar não operando em momentos que não tem oportunidade. E o que eu quero dizer com tudo isso, né? Quero dizer que o seu fracasso, nesses exemplos, por exemplo, de operar onde não tem oportunidade, eles acabam que te ensinam com o tempo que esses erros podem ser corrigidos mais fáceis do que você achou que seria. Porque, por exemplo, quando você fazer um trade correto, quando você fazer um trade que realmente entregou para você alguma coisa, que quando você realmente viu alguma coisa para entrar no trade, esse acerto você vai fixar ele muito mais na sua mente. Então, por exemplo, você cometeu vários erros consecutivos, onde você entrou onde não tinha oportunidade. E quando você acerta um trade onde realmente teve uma oportunidade, e você anota aquilo num diário de trade, você escreve lá, hoje eu entrei porque isso, assim, assado. Então, quando você fazer isso com você mesmo, você vai fixar esse acerto muito mais do que você fixou os erros. Então, os seus erros você acaba esquecendo com o tempo, os seus acertos você tende a repetir. É assim que o nosso cérebro funciona. O cérebro ele aprende mais com os acertos do que com os erros, na verdade. Então, se você erra muito e acerta pouco, com o tempo esses acertos vão te ensinando mais sobre quem você é de fato, do que os seus erros te ensinariam, né? Mas, lógico que isso você precisa estudar, precisa se dedicar ao que você realmente quer, precisa entender que a paciência, nesse caso, é a chave, porque não se evolui fluxo de ordens de um dia para o outro.
E acho que é isso, galera. Acho que o fracasso, ele não é o fim da sua jornada. É só uma batalha que você perdeu, mas existem várias outras batalhas para você lutar. E não desista por causa de uma ou outra fracasso que você tem. Entenda por que que você errou, por que que você fez isso que você fez. Entenda por que que a sua mente não executa aquilo que a sua parte de estrutura dá. Porque se você sabe o que tem que fazer, não faz, algum problema na parte executora tem na sua mente. Então recomendo que você leia alguns livros, por exemplo, de autoajuda, como por exemplo aquele livro Mindset, o livro O Jogo Interior do Tênis, que eu tô lendo agora. Aquele livro Rápido e Devagar também fala um pouco sobre isso. Então tem várias coisas para você fazer para você melhorar essa questão. Ou você faz uma terapia com um psicólogo de trading, né? Ou você faz terapia normal mesmo. E é isso. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo se você curtiu. E se você gosta desse tipo de vídeo assim mais, como é que posso dizer, mais interpessoal, né? Comenta aí, deixa um comentário pra eu continuar fazendo, eu acho que fica bem legal. É um formato um pouco diferente, né? Porque acho que vídeo técnico acaba que fica muito repetitivo com o tempo. Mas é isso aí, tamo junto. Uma ótima quarta-feira pra você. Até a próxima.